Ok, vamos a isto. Hoje vamos falar sobre como a gestão de conformidade pode, de facto, ser muito mais simples e, para isso, vamos espreitar o CIRAG, uma ferramenta que promete ser uma espécie de copiloto na criação e verificação de documentos regulamentares. Vamos lá perceber como é que isto funciona? Olhem, para quem trabalha numa área com muitas regulações, esta imagem deve ser, bem, bastante familiar, não é? Aquela pilha de documentos, procedimentos, políticas, parece que nunca mais acaba. E não é só o volume, é o risco. É uma montanha de papel que pode ser verdadeiramente esmagadora. Pois é, o processo manual, não só nos rouba horas e horas de trabalho, como está cheio de armadilhas. Pensem nisto, basta um pequeno erro, uma referência que já não está em vigor e pronto. As consequências podem ser mesmo sérias. E a verdade é que garantir aquela precisão a 100% à mão é, francamente, quase impossível. Mas, felizmente, a tecnologia está a dar uma ajuda. E é aqui que entra em cena o CIRAG Tax. Vamos ver que caminho mais inteligente é este que ele nos propõe. Então, o que é o CIRAC? Bem, a promessa é, no mínimo, ambiciosa. A ideia é transformar horas de trabalho em segundos. Basicamente, usa a inteligência artificial para duas coisas. Primeiro, automatizar a criação dos documentos. E segundo, e isto é a parte crucial, para os verificar. Ok, então dentro da ferramenta temos essencialmente dois caminhos à escolha. Vamos ver como é que o modo manual se compara com o modo assistido por IA e, talvez mais importante, perceber quando é que devemos usar cada um. Vamos começar pelo modo manual. É aquilo que já conhecemos, não é? Controle total. Nós escrevemos, formatamos, é o processo tradicional. É perfeito para aqueles documentos super específicos ou sensíveis, sabem? Onde cada vírgula conta e não podemos mesmo deixar nada ao acaso. E depois temos a alternativa, o modo assistido por LLM. Pensem nisto desta forma. É como ter um especialista da vossa área, um verdadeiro perito, disponível 24 horas por dia. A ideia é simples. Nós damos as instruções e a inteligência artificial faz o trabalho pesado de escrever o documento. Mas atenção, aqui há um senão. A qualidade do que sai depende totalmente da qualidade do que entra. Se dermos uma instrução super vaga como esta, escreve um procedimento RGPD. O que vamos receber de volta vai ser muito provavelmente genérico e inútil. A IA simplesmente não tem contexto para fazer um bom trabalho. Agora, comparem com isto. É da noite para o dia, certo? Aqui já especificamos tudo. A ação, o tópico, o setor, o tamanho da empresa e até a estrutura que queremos. Com este nível de detalhe, aí sim a IA consegue gerar um documento super relevante e que está praticamente pronto a ser usado. Portanto, no fundo, há uma espécie de fórmula para isto dar certo. Precisamos de uma ação, um tópico, os requisitos e os detalhes. É seguir esta estrutura que transforma a IA de um escritor genérico num verdadeiro assistente de conformidade super especializado. E o impacto desta diferença, bem, é simplesmente brutal. Estamos a falar de passar de horas de trabalho para literalmente uns 30 segundos. A troca é esta. Ou temos o controle total do modo manual, ou temos a eficiência avassaladora do modo assistido por IA. Para a maior parte dos procedimentos padrão de indústria, a vantagem da velocidade é mais do que óbvia. Mas, como eu disse, criar o documento é só metade do trabalho. Agora vem a parte que, para mim, é quase um truque de magia. A verificação instantânea. Pensem bem, depois de termos o documento escrito, seja à mão ou com a ajuda da IA, como é que podemos ter a certeza de que está tudo correto e atualizado? É aqui que entra a verificação. É literalmente como ter um especialista em conformidade a olhar por cima do nosso ombro e a validar o trabalho, mas em tempo real. E o mais incrível é que este processo é todo automático. O sistema lê o documento, encontra as referências a regulamentos, coisas como o artigo 32 do RGPD, vai à internet verificar se aquilo ainda é válido e está atualizado e, no fim, gera um relatório de confiança super fácil de perceber. E o resultado é algo como isto. Um relatório super visual e direto ao ponto. Vemos logo o que foi encontrado, o que foi verificado e com que confiança. Neste exemplo, o artigo 32 do RGPD tem 95% de confiança. Ótimo. O Solar está a 85%. Bom. Mas depois, olha ali, o Marple Anexo 6 tem um aviso. O sistema está a dizer, olha, isto aqui não consegui verificar, é melhor dares uma vista de olhos. De repente, a incerteza que tínhamos desapareceu. E estes números são muito fáceis de interpretar. Basicamente, acima de 95%, estamos tranquilos. Entre 80% e 95%, está tudo ok. Agora, se aparecer alguma coisa abaixo dos 80%, é um sinal luminoso a dizer, atenção, isto precisa de ser verificado manualmente. Aquela sensação de, será que isto está bem, transforma-se num plano de ação super claro. Então, o que é que isto tudo quer dizer na prática?
Bem, significa uma mudança de paradigma, uma nova realidade na forma como gerimos a conformidade. O resultado final disto tudo é que acabamos com um documento que não só parece profissional, como sabemos que foi validado contra as normas atuais. Todo aquele risco e aquela incerteza de usar uma referência desatualizada simplesmente diminuem drasticamente. E quando o documento está pronto a sair, a flexibilidade mantém-se. Podemos exportar em PDF para partilhar facilmente, em JSON se quisermos integrar com outros sistemas, ou até em CSV para quem precisa de analisar os dados numa folha de cálculo. Portanto, resumindo isto tudo, a vantagem do CRARG parece bastante clara. É sobre rapidez, criar documentos em minutos em vez de horas, é sobre segurança, verificar na hora se está tudo a cumprir as normas e, no fundo, é sobre tranquilidade, manter a conformidade de uma forma muito mais simples e com uma confiança que antes não tínhamos. E isto leva-nos a uma última questão, para ficarmos a pensar. Quando uma equipa deixa de gastar a maior parte do seu tempo em tarefas de documentação que são repetitivas e arriscadas, o que é que essa equipa pode realmente alcançar? Que novas ideias, que melhorias podem surgir quando os especialistas têm tempo para se focarem na estratégia, em vez de andarem a verificar papelada? Acho que essa é a verdadeira promessa de simplificar a conformidade.